ainda vai passar. Olha, não vamos falar do Fogão agora, não. O Príncipe da Colina. Tá sabendo, Venê? Tô, pô. O Príncipe da tem Colina. informação importante. Eu gostei da informação que o Venê trouxe. Gostei bastante, inclusive. Léo Jardim renovou? Sim. É drone de quem? Não, o Vasco já anunciou, mas o Venê trouxe uma informação crucial. Então você não vai guardar dinheiro, não vai guardar segredo, Exato. garoto. Fala logo o que é. Conhecendo o Pedroso, já sei qual informação ele está querendo se referir. Da venda obrigatória de 10 milhões de euros se o Vasco receber uma proposta. O Vasco renovou até 2030 com ele. Aqui, Léo Jardim na tela, goleiro do Vasco. Só que tem uma cláusula, que foi um acordo do empresário com o Vasco, que se o Vasco recebe uma proposta de 10 milhões de euros, o Vasco é obrigado a vender. 10 milhões de euros hoje dá mais de 60 milhões de reais. Então, essa é a informação. É essa a informação. E chega esse valor para goleiro? Não sei se chega, mas se chegar, ótimo. Entendeu? Porque o grande... Ficou bom para todo mundo. Ficou bom para todo mundo. Foi o que eu falei aqui. O Vasco sabe que essa situação ela é existente, no sentido de nós vamos renovar, porque ele já renovaria automaticamente, porque ele ia continuar jogando. Se ele não quisesse renovar, ele ia ficar encostado. Isso não é bom para ele, que, por exemplo, pode até tentar pleitear uma vaga numa Copa do Mundo no ano que vem. O Léo Jardim é um goleiro de altíssimo nível. Ainda bem que o Vasco conseguiu renovar. Uma excelente notícia, é um reforço para mim, você manter o Léo Jardim. Só que a grande questão era, e aí? E se chegar uma proposta, ele sai, não sai? O Vasco está ciente disso e é por isso que entrou em acordo com o empresário no sentido de 10 milhões de euros para um goleiro de, acho que se eu não me engano, o goleiro já tem 27, 28 anos. Tá ótimo, Fernanda. Se você recebe uma proposta de 10 milhões de euros por um cara que já ajudou o Vasco imensamente dentro de campo e é um goleiro que já tem uma idade mais avançada, que já bateu na Europa e voltou, tá ótimo. O Vasco vai conseguir usar esse dinheiro para reforçar outras posições, mas principalmente para trazer um outro goleiro. E a escola do futebol brasileiro tem ótimos goleiros. Então, assim, que bom que o Léo Jardim ficou e que bom que esse acordo foi feito. Na verdade, Pedroso, eu considero o Vasco ter um bom goleiro reserva, tá? Se o Léo Jardim é vendido hoje, o reserva ele consegue dar conta do recado. Exato. Inclusive, ele foi contratado para isso, para ser o reserva imediato do Léo Jardim. Eu, fazendo uma análise, eu não tenho essa informação, tá? Basicamente, o que aconteceu com o Gerson. As partes do Gerson toparam 25 milhões de euros na multa rescisória porque sabiam que poderia chegar a proposta de 25 milhões de euros. No caso do Léo Jardim, eu tenho certeza... 30 anos. Ele é mais velho ainda. Eu tenho certeza... Nossa, bem mais velho. Mas o goleiro é diferente um pouquinho na então, idade, mas né? 10 milhões de euros por um goleiro de 30 anos, minha amiga, vai com Deus. É só a gente olhar o mercado que é muito difícil um goleiro receber essa proposta. Eu, fazendo a visão, eu tenho certeza que o empresário topou essa cláusula porque sabe que vai conseguir uma proposta. Se conseguir nesse valor, Léo Jardim, eu te amo, muito obrigado. É o famoso bom para todo mundo. É bom para todo mundo. É isso aí. Até porque você já tava naquela coisa de quero não sei o quê, vou ficar, não vou ficar. Acabou a novela. Vou encostar, não vou encostar na taça. Aquela coisa, né? Vou encostar nela. Só não faz igual a Gerson, diz que vai ficar até 2030. É não isso faz que a isso. questão é honesto, cara. É honesto com o clube, seja honesto. É o que a gente pediu aqui desde o início, seja honesto. Você quer sair? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. O Vasco fez você ser o cara que você é hoje. Assim como o teu mérito também. Claro. Mas você só foi ser o Léo Jardim goleiro, um dos melhores do Brasil, porque o Vasco te deu essa oportunidade. Perfeito. Seja honesta com o Vasco. É isso. Quer sair? Fala que quer sair, senta, conversa e resolve. A mistura da potência do talento e da tonelada que pesa uma camisa. Exato. O quanto é uma vitrine, né? A minha crítica é sempre isso. Eu nunca vou criticar um jogador por aceitar uma proposta, eu me coloco no lado dele, eu sempre defendo o lado profissional, também entendo o torcedor, mas a minha crítica em relação a Gerson foi isso, que eu acho que faltou, digamos, ser verdadeiro com a torcida, inclusive até agora, ele não postou nenhuma mensagem para a torcida de gratidão. E quando que subiram esse vídeo aí? Foi agora, né? Agora, e o Léo Jardim, ele só precisa ser honesto, ser justo. Ó, torcedor vascaíno, tô renovando, que eu tô feliz no Vasco da Gama, mas se chegar uma proposta boa, eu vou aceitar. Eu sou profissional, tenho que pensar no meu lado, no lado da minha família. E é isso, bom para todo mundo. Bom para o Vasco, bom para o Léo Jardim e bom para o torcedor que ainda vai poder desfrutar desse goleiro. A gente comentou muito aqui sobre essa questão do Gerson, né? E a gente sempre nesse programa entende o lado humano, a gente olha o lado familiar, a gente faz uma reflexão juntos aqui, a gente pensa junto, pô, e a família, às vezes a grana, o Pedrosa sempre traz, esses caras não... No caso do Gerson ainda foi pior, porque ele passou por um problema de saúde, que ele quase encerrou a carreira. Exato. E assim, o Pedrosa sempre traz, esses caras não sustentam só eles sustentam uma cadeia de pessoas que é a família quase inteira, imagina. Então, assim, eles têm que pensar neles também. Mas eu acho que essa linguagem, às vezes essa comunicação interrompida, ou às vezes até não feita pelo jogador com a torcida,
é muito ruim. O Vasco também postou isso aqui, Léo Jardim até 2030. E aí a gente já trouxe aí um pedacinho da cláusula com o Vene e o Pedrosa em relação a se chegar a uma proposta de 10 milhões de euros, ele pode sair na hora, não tem papo, não tem conversa, não tem... A gente direto. pode falar do salário também, né? Que era uma discussão. O salário dele é abaixo da casa do R$1 milhão, que tinham pedido até acima do que isso. É um pouco abaixo, vai ficar ali no patamar do Verratti, um pouquinho abaixo ali no patamar do Verratti, e que ano a ano ele pode ir aumentando com as metas, batendo a progressão que se espera. Exato. Exato. Eu acho válido. Na acho nossa muito carreira válido. chama de Cid, mas é um pouquinho menor, hein, Vene? Ele é um cara que ele injeta dinheiro no clube imediatamente. As classificações na Copa do Brasil, tudo que ele faz, assim, de salvar o Vasco, isso aí, ele é um jogador decisivo. Ele é um jogador que, na minha visão, ele não valia mais de 1 milhão, porque ninguém ganha isso no Brasil. É muito importante. Nem o Everton ganha isso. E é um goleiro que está há tantos anos no Palmeiras ganhando tudo. Mas ele é um cara decisivo. Então, acho que para caras decisivos, é aquilo que a gente sempre fala. Quem entrega, não é cara. É isso. É a recompensa, né? Na verdade, é o que vale ali para aquele ambiente esportivo. Sim. Talvez ele, num grupo onde existem outros caras mais decisivos, ele não tem tanta importância. Sim. Mas num grupo do Vasco, se a gente for olhar desde que o Léo Jardim tá, a gente entende que ele é fundamental esportivamente para o Vasco, assim como o Verratti. Nos últimos anos, ele é o jogador mais importante. Exato. Eu considero mais importante que o Verratti, porque ele foi importante em várias classificações do Vasco. Mas se a gente for pensar, o Verratti faz o gol também, sim, né? Sim, mas é porque, assim, a forma como ele vem sendo decisivo... Vira herói mesmo, Não, né? é assustador, que o Léo Jardim... Gente, o Léo Jardim foi parar na seleção brasileira. Então, assim, isso demonstra como ele foi importante para o Vasco da Gama, fazendo importantes defesas, ajudando o Vasco em importantes jogos, classificações. Então, assim, eu acho que foi um baita acerto da diretoria. Parabéns à diretoria, porque eu considero isso aí como se fosse uma contratação. Sim. E só para finalizar, o torcedor, ele muitas vezes ele cobra da diretoria reforços, e ele tem que cobrar mesmo, tá? Só que é muito legal a gente entender, como o Vene até trouxe aqui sobre o Boto outro dia, trabalho de diretoria de futebol não é só contratar jogador. Você conseguir manter o Léo Jardim, você conseguir manter o Coutinho, ter o retorno do Leandrinho, que é um lateral que tem muito potencial, é uma coisa importante. O Vasco vai ter a recuperação do David, perdeu o Watson numa fatalidade, mas tem também o Estrela que está voltando devagarzinho. Então é o Vasco que, apesar de tudo, de não estar contratando, e eu acho que tem que contratar, principalmente para essa posição de ponta direita, quem sabe o reserva do Verratti, que é muito importante também, e lá na zaga pensaria num zagueiro, é um Vasco que pelo menos manteve a sua base. O Vasco não vendeu. Cara, você conseguiu manter novamente Lucas Piton, Léo Jardim, Felipe Coutinho. A princípio está mantendo o Ryan, que é um jogador que era cotado para ser vendido e que o Diniz pediu e ele deve ficar até o final do ano. Mal ou bem, eu acho que é muito importante a manutenção de uma base e principalmente de uma base que o Fernando Diniz pegou. Porque é muito fácil você contratar o Fernando Diniz há um mês e falar assim, Diniz, resolve tudo aí um mês depois você começa a vender as peças do time e ele tem que se virar de novo. Não, o que o Vasco prometeu para o Diniz está sendo mantido, está sendo cumprido. Então agora depende desses jogadores que precisam tomar a responsabilidade do que é vestir essa camisa e o Diniz também colocar esse trabalho em campo. Ô Pedroso, esse trabalho eu acho que tem nome e sobrenome, né? De uma maneira extremamente silenciosa, o novo diretor do Vasco chegou, Admar Lopes, e está fazendo isso tudo. Ele conseguiu a contratação da permanência do Coutinho, a contratação da permanência do Léo Jardim, está fazendo trabalhos ali ocultos que pouca gente sabe nos bastidores, mas trabalhos importantes, como o Pedrosa mencionou. Trouxe o Thiago Mendes, que muita gente pode criticar. Eu critico, por exemplo, o tempo de contrato, 2 anos e meio. Mas isso é uma negociação. Para o jogador aceitar jogar no Vasco da Gama, isso foi uma exigência dele. E se o jogador veio com o aval do Fernando Diniz. Então, acho que o trabalho do Admar Lopes, de uma maneira extremamente silenciosa, está sendo muito bem feito. E se for olhar lá atrás, Vene, o Nuno Moreira é um cara que deu certo. Sim. O Verratti renovou, entendeu? Tipo assim, aí o Lloyd, de fato, ainda não deu certo. Eu não consigo cravar com 6, 7 meses que o jogador dá certo ou não. Mas e tem o Diniz aí que já teve é bom quando tem aquele negócio do... E a informação, eu quero ouvir, tá? eu não sei o quê, silêncio. Infelizmente o Lloyd teve um problema familiar, perdeu alguns treinos, foi liberado pelo Vasco. Mas era um jogador que estava treinando bem e o Diniz estava querendo apostar nele. Abraçou já, né? Você consegue recuperar alguns jogadores que não estavam sendo utilizados na base, como o Luiz Gustavo, que é um excelente zagueiro que tem potencial. O que o Diniz tem feito com o Ryan é um negócio absurdo. Então, assim, é um time legal, cara. Assim, é um time que é o melhor time do Vasco nos últimos anos. Nos últimos 5 anos, assim, sem dúvida alguma, em nível de potencial. Se vai ser colocado em campo ou não, é outra história.
mas é uma base de time que há muito tempo o Vasco não tinha. Eu não estou comemorando isso, gente, mas o Vasco não tinha uma espinha dorsal decente há muito tempo. E pelo menos agora tem. O quanto te gera de expectativa, seja ela qual for, né? Seja uma Sul-Americana, seja uma Copa do Brasil, porque às vezes você tem um time que só... Qual é a expectativa que ela te gera? Vou brigar para não cair, né? Às vezes eu sei que eu já passei muito por isso. Você olha um time e fala assim, cara, esse time aqui, o que eu vou criar de expectativa? Sim. Pô, vou ficar ali em 19º, em 20º, em 18º, no desespero. Sim. Né? Sei lá, mas... Eu chamo isso de alinhar a expectativa. É isso. Esse Vasco não me passa isso. E o contrato foi assinado e Léo Jardim vai ficar no Vasco até 2030. Pelo menos é o tempo de vínculo do goleiro com a equipe do Vasco da Gama. O Léo Jardim assinou, tudo certo, e agora é só ver se vai chegar uma proposta ou não na casa de 10 milhões de euros, aproximadamente ali 64, 65 milhões de reais. Caso chegue, ele será automaticamente liberado e não terá nem negociação com a equipe do Vasco da Gama. Sobre Felipe Coutinho, o jogador está liberado para atuar frente à equipe do Botafogo no estádio Mané Garrincha. Ele já está publicado no BID o seu novo contrato com o Vasco e Felipe Coutinho vai sim estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Então, se tinha aquela dúvida ali, mas o Coutinho vai estar à disposição ou não, agora essa dúvida já está sanada. Ele vai sim para o jogo, a não ser que aconteça alguma intercorrência. Sobre agora, informação na torcida vascaínos, que inclusive vem fazendo um belíssimo trabalho na cobertura do Vasco, eles colocaram a seguinte informação: exclusivo, o presidente Pedrinho, acompanhado de um membro da cúpula vascaína, entrou em contato direto com o Richarlison através de uma ligação telefônica. O objetivo foi entender de perto a situação do atacante, que dificilmente seguirá no Tottenham para a próxima temporada. Além do Vasco, o atacante desperta interesse do Fluminense, Flamengo e Palmeiras. 2 clubes da Arábia Saudita também entraram na briga, que é o Al-Ahly e o Al-Ittihad da Arábia, né? Como eu falei com vocês. Você queria ou não Richarlison no Vasco? Quero saber a sua opinião. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!